Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Em Primeiro Plano. Meu nome é Adriano e hoje preparem o lencinho, porque eu vou falar de 5 games ambiciosos que foram cancelados. E aqui no meu canal você fica bem informado sobre filmes e games. Então, antes de mais nada, não esqueçam de deixar o like. E se gostarem do vídeo, considerem se inscrever. E ative o sininho para receber notificações. Então, roda a vinheta! Podendo jogar com um mafioso ou um detetive, participando de tiroteios insanos. Isso sem falar em momentos scriptados jogáveis ao estilo Uncharted. Isso tudo e muito mais em 8 Dice, desenvolvido pela London Studios para PS3. Foi anunciado na E3 de 2006, e nessa época todo mundo ficou de boca aberta. Como diz no título, a história do game se passaria em 8 dias, e seria ambientado em 8 estados americanos diferentes. E o game ia pegar o relógio do próprio PlayStation 3. Por exemplo, se você jogar à noite, a ambientação do game será à noite. No início do game você poderia escolher o personagem bom ou mau, mas durante o game os dois iriam se conhecer e trabalhar juntos. E durante a gameplay é incrível, como a destruição de cenários, como atirar em paredes podendo ser colocadas abaixo, e um sistema de cobertura ao estilo Gears of War. Tendo várias animações muito boas, como por exemplo, antes de chegar em uma cobertura, o personagem vai deslizando praticamente deitado até ela. E também durante a cobertura você pode sair de uma parede até outra rapidamente. E durante a demonstração tem outra cena incrível, como o protagonista se segurando em uma carga de um helicóptero em movimento. Why do I let you drag me into this shit? What's the worst that could happen? E o tiroteio perfurando os carros e eles capotando é insano, junto da destruição do cenário ao redor do protagonista. E todas essas cenas scriptadas me fazem lembrar de Uncharted. E tem esse protagonista careca, cenas exageradas, carros capotando. Não consigo lembrar do que mais esse game é parecido. Family. E não tem como dizer que esse game não é ambicioso, porque é um projeto original e ele já estava pretendendo fazer tudo isso. Como também esses gameplays liberados, com cenas de perseguição de carros. Essa demonstração se mostra inacabada, com gráficos e físicas precisando ser polidos. Mas acredito que o resultado final ficaria muito satisfatório, porque a London Studios já se provou com a franquia TGTY. E a equipe foi expandida para desenvolver o game, de 63 pessoas para 80, e com 40 terceirizados adicionais. Mas 4 de junho de 2008, a Sony anunciou que 8 Dice junto de TGTY 3, infelizmente, foram cancelados. E 2 semanas depois, o presidente da Sony, Shuhei Yoshida, disse que o game foi cancelado por falta de um modo online, e disse que não havia nenhum problema na produção do game. E essa notícia só me deixa mais triste, porque pouco tempo atrás a Sony também estava com essa ideia de fazer games online. E o modo multiplayer do The Last of Us que deu tão errado que não conseguiram nem levar para frente, só atrasando os projetos single player. Tá para lançar esse ano o game Indiana Jones e o Grande Círculo, que me deixa com uma expectativa muito boa com ele, com a perspectiva em primeira pessoa. Mas lá em 2005 foi anunciado um game muito ambicioso do Indiana Jones, Indiana Jones Staff of the Kings, para PlayStation 3 e Xbox 360. E lá na E3 de 2006, a LucasArts promoveu o game, com o grande chamariz sendo a tecnologia Euporia.
que generaliza a animação, não precisando programar a movimentação, como foi visto em GTA 4, com ragdolls incríveis, como mostra na demonstração o Indy jogando o NPC num carro, tendo animações realistas e imprevisíveis. Look how no two reactions are ever the same. Euphoria gives you that true next-generation experience. No canned animation here, sir. Every hit reaction is made fresh for you. E foi mostrado também combates em cima de um trem, tendo várias demonstrações da tecnologia, como Indy e os inimigos se equilibrando para não cair. E também tem um NPC que pula do carro para o trem, e aí ele não consegue subir porque não tem apoio no pé dele. Então ele chuta o vidro e quebra, aí ele consegue colocar o pé e empurrar o corpo para cima. E também Indy agarra o inimigo e joga ele para fora do trem. Bem na hora que ele chega na beirada, ele segura com a mão e o corpo dele fica pendurado. Mas depois o game não recebeu mais novidades. Um representante da LucasArts foi questionado se o game foi cancelado, e ele negou. Até chegar em 2009 foi lançado um game do mesmo nome, mas ele não tem absolutamente nada a ver, ele é muito inferior. Foi lançado para Nintendo Wii, Nintendo DS, PS2 e PSP. E na época eu joguei a versão do PlayStation 2, e eu achei que nem precisava ter lançado, porque ele é bem genérico. Um game de ação que quando a coisa aperta é só chamar seu animal de estimação. Em Skull and Bones, produzido pelas excelentes Platinum Games e Playground Games na Unreal Engine 4, exclusivo para Xbox One, o protagonista é Dre, podendo dar comandos para o dragão Tuban, que é controlado por inteligência artificial. O protagonista podia até mesmo montar nele. Tanto o protagonista como o dragão podem ter habilidades melhoradas, e Dre pode se transformar em uma criatura meio humana e meio dragão, se passando no mundo de Draconis, que é um grande cogumelo, e ele está sempre aumentando de tamanho. Inicialmente foi previsto para lançar em 2016, mas com anos de produção e problemas no desenvolvimento, rumores indicam problemas com a engine, pressão na equipe e prioridade da Microsoft em outros títulos. Então, em 9 de janeiro de 2017, o game foi cancelado. A Treyarch, conhecida atualmente por desenvolver games da franquia Call of Duty, anunciou na E3 2004 outro game. Seria publicado pela Activision para PlayStation 2, Xbox e GameCube. O game se passaria na cidade Eastport, em que um terremoto destruiu boa parte da humanidade, e ela está lotada de zumbis e monstros em Dead Rush. Em uma prévia fechada, a imprensa chamou o game de Grand Theft Evil. E no trailer percebemos o porquê. No game controlamos Jake Walker, que acorda em uma praia deserta sem memória. E o trabalho dele seria descobrir por que as pessoas estão se transformando em zumbis. Mas o que chama atenção é a jogabilidade, que usa tudo que faz sucesso na indústria, como tiroteios, zumbis e carros. Os carros podem ser melhorados e reforçados quando Jake encontra peças. O game teria uma tela de carregamento no início e durante a jornada sem nenhuma interrupção. Eu acompanhei esse game na época bem empolgado com o lançamento, eu tinha só 9 anos. O game era para lançar em 2005 e foi cancelado logo depois. E fico só imaginando se esse game fosse lançado mesmo na época e feito sucesso. Poderia ter virado uma franquia que teria vários games até hoje. Uncharted servindo de inspiração de novo. O jogador é um caçador de prêmios e tem que descobrir a verdade em uma conspiração criminal em Star Wars 1313. A proposta era ser um game Star Wars mais adulto. E no lugar de sabre de luz e uso da força, entra armas de fogo. E foi mostrada na E3 de 2012, com um sistema de cobertura e movimentação realista.
E eu tive que preparar o lencinho de novo, porque dia 1º de março de 2013, a Disney compra os direitos da franquia Star Wars, com a Disney focada nos filmes. Porém, a LucasArts afirmou que Star Wars 1313 estava em desenvolvimento. Mas como a alegria de pobre como a minha dura pouco, Nada que é do pobre funciona. 3 de abril de 2013, a Disney anunciou que fechou a LucasArts, com obviamente todos seus projetos sendo cancelados. E é decepcionante ver essa produtora tão empenhada acabando assim. Decepcionante também é ver esse game cancelado, com momentos scriptados em que o protagonista sobe uma nave enquanto ela está em movimento e gráficos de alta qualidade. Então seria isso, pessoal. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever. E assistam também 5 games de terror que nunca tiveram uma continuação. E 5 games em que somos o criminoso. Até o próximo vídeo e tchau!